próxima lógica que nós vamos ver aqui com relação às funções é o famoso set e reset. Então aqui, inicialmente eu deixei no meu main, né? Então eu tenho aqui duas variáveis, uma set e uma reset, e a minha variável motor, que eu mantive da última aula. Então, ó, quando eu seto, a minha variável motor ela está verdadeira. Quando vem o meu reset, a minha variável motor ela reseta. Aqui, ó, até para a gente analisar uma coisa interessante é o seguinte. Neste caso aqui, olha lá, ó, agora a gente vai conseguir visualizar na DB também. Ó. Setei, lá o meu motor aqui, ele está verdadeiro. Se eu resetei, o meu motor agora ele está falso. E se eu tanto setar quanto resetar junto, né? Tanto a minha variável set quanto a variável reset fica junto. Vamos ver. Ó, setei primeiro, então olha lá, o meu motor ele tá verdadeiro. Agora eu vou resetar. E aí agora na hora que eu olho aqui no ladder, olha só, fica curioso, porque a bobina do set, ela aparenta estar verdadeira, né? Ao passo que a bobina do reset aparenta estar falso. Agora, qual que é o estado de fato da minha variável motor? Para a gente analisar isso, é interessante a gente ir lá na DB. Neste caso aqui, ó, a gente vê que a variável motor, ela tá falsa. Neste caso. Tá. Agora eu vou fazer uma pequena modificação aqui, ó. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa lógica e passar aqui para baixo. Só. Ctrl L. E vou simular. Olhando no ladder, eu vejo que tá da mesma forma, né? Só mudou a ordem aqui. Então, ó, a do reset aparenta tá desligado, enquanto que a do set aparenta tá ligado. Mas se eu simular ali, como é que tá minha variável motor agora? Pensa aí. Vamos lá. Verdadeira. Por que tá verdadeira, né? Ah, Lucas, então a ordem em que eu coloco as coisas aqui influencia? Dependendo da lógica, sim, né? Para a gente entender isso aqui, é interessante a gente lembrar como que funciona o CLP, né? Então a gente tem que, cada ciclo, a gente tem que, inicialmente, a gente tem a imagem das entradas, ele vai processar toda a nossa lógica e no final ele vai pegar e vai atualizar as saídas, né? Então aqui é o meu motor, ele é uma saída. Então significa que a atualização deste valor, ela acontece no final da execução. Logo, o último valor que ela recebeu é o valor que vai para a variável. Né? Então aqui, o que eu deixar por último é o que vai ter prioridade numa eventual energização dos dois juntos, né? Que é o que está acontecendo aqui. Ó. Tanto a bobina do reset quanto a bobina do set está energizada junto. Só que qual que está por último? É a bobina do set. Então o set aqui ele vai ter prioridade. Se eu resetar e setar junto, neste caso, o set ele tem prioridade. E isso acontece de diversas formas, né? Às vezes acontece de aquele erro clássico de programação, né? Repetir bobina, né? E aí às vezes repete bobina, às vezes energiza em um lugar, só que aí ela não muda e tudo mais. Então é interessante analisar isso aqui, porque o último valor que chegou para aquela bobina vai ser o valor que vai ser passado e atualizado para a saída. Então, dessa forma a gente consegue estabelecer prioridades aqui, tanto do set quanto do reset. Até porque, quando a gente vem na biblioteca aqui do Tia Portal, nós temos aqui dentro de instruções, instruções de bit, aqui nós temos, olha lá, ó, SR, é um set reset, é um flip-flop, que é exatamente o que nós estamos fazendo. E nós temos o RS, que é o inverso. Ou seja, qual que é a diferença entre esses dois aqui? A prioridade, né? E a prioridade entre eles aqui é dada pela última letra, ó. Então aqui, o SR, a prioridade é do reset. Então os dois verdadeiros, a saída vai estar resetada. Ao passo que o RS, a prioridade dele é o set. Então, energizando os dois, a saída vai estar verdadeira. É o que está aqui, dessa forma. Então agora vamos transformar isso aqui numa função. Ah, Lucas, mas já tem aqui pronto no Tia Portal. Sim, já tem pronto essa, tá? Mas aqui nós vamos analisar por conta também daquela questão do parâmetro de entrada e saída, que é interessante a gente fixar isso aqui. Então, ó, eu tenho aqui a minha lógica, eu vou tirar ela daqui, vou dar um Ctrl X, vou vir aqui, vou adicionar um novo bloco, função, vou chamar aqui, ó, flip-flop FC. Vou vir aqui, então, eu tenho o meu set, eu tenho o meu reset e eu tenho o meu motor. Ah, Lucas, o motor agora.
onde a gente vai criar o motor, né? A gente vai... Ó, o que eu fiz aqui? Peraí. Reset aqui. Isso. O motor... Ó, vamos inicialmente colocar ele aqui. Colei a lógica. Set. Reset. Só trocar aqui. Vou deixar o reset como prioridade. E aqui eu tenho então o meu motor. Neste caso, ó, a gente viu no selo que a gente tinha um contatinho aqui. E que aquele contatinho, né? A minha FC precisava ler o estado daquele contato para poder executar. Neste caso aqui, a gente tem uma lógica de set reset. Eu não tenho um contato aqui. Mas neste caso, será que ainda assim eu preciso que a minha variável motor seja uma in-out? Ou se for só uma output, nesse caso já basta? Pensa aí, eu vou fazer o download. Vim aqui no meu main. Vou chamar ela aqui. Linkei o set. Linkei o reset. Linkei o motor. Download. Deixa eu só desenergizar tudo. Já estava ligado do outro teste. Tá, agora sim, tudo falso. Então, ó, vou setar primeiro. Setei. A minha variável motor foi para 1. Vou tirar o set. A minha variável motor foi para 0. Não é isso que deve acontecer, né? Porque se eu setei, é só quando vier o meu reset que a minha variável vai resetar. E por que que isso está acontecendo? Muito semelhante com a lógica de selo lá. É porque a variável motor, o bloco ele precisa saber se a minha variável motor ela já está setada de ciclos passados. Se ele não souber, ele não vai entender. Ah, essa variável já está setada ou não está. Então a variável motor aqui, ó, eu preciso vir aqui nela e passar ela para ser uma in-out. Então, ó, sendo uma in-out, a minha variável motor, agora faz sentido. Deixa eu ir offline aqui, só para eu atualizar. Vai acontecer de forma semelhante, vai passar para a esquerda, porque agora é uma in-out. Agora eu posso fazer o download. E agora sim, né? Então agora aqui, ó, eu seto. Pronto, fica setado o meu motor. Até que eu venha e reseto. Aqui, se eu setar e resetar junto, como eu deixei o reset por último lá, a minha prioridade é do reset neste caso, então meu motor ele está falso. Essa função nós podemos também replicá-la, conforme a gente fez as outras também. Então vou deixar aqui, vem aqui no main, set 1, reset 1, motor 1. Download, aqui ó. Setei só um segundo. Aqui eu vou... Setei o primeiro. Resetei. Um não influencia no outro de forma nenhuma. Resetei isso. Então essa é mais uma aplicação. Lembrando que nós já temos este bloco, né? O RS ou SR, dependendo da prioridade que você quer. Aqui no Tia Portal. Mas é interessante a gente frisar essa questão aí do parâmetro in-out, que se não for in-out, em algumas aplicações não funciona. Então tá, até a próxima aula.